Olá, queridos, bom dia, graça e paz a todos. Mais um domingo, nós estamos iniciando a nossa reflexão, agora na parte da manhã. Quero convidar você, por gentileza, a parar um pouquinho na sua casa, reunir sua família e ler comigo esse texto. Na verdade, queridos, o texto que eu quero compartilhar com vocês é Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 14. Eu vou ler apenas o verso 13 e o verso 14, mas na sua casa, quando você for meditar sobre esse texto, leia do versículo 1 até o verso 14, de Êxodo capítulo 12, que vai falar sobre a Páscoa, que é sobre isso que nós vamos tratar, o verdadeiro sentido da Páscoa. Versículo 13 diz o seguinte: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Verso 14. Este dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém, queridos? O verdadeiro sentido da Páscoa. Interessante, querido, que com o passar dos anos houve algumas mudanças com relação à interpretação da Páscoa. E hoje a Páscoa ela só perde a sua popularidade para o Natal. A Páscoa hoje ela é sinônimo do comércio. Essa semana eu estava observando uma reportagem que foi feita na nossa cidade, do tamanho de uma fila para entrar numa loja para comprar um ovo da Páscoa. Eu fiz questão, querido, de esse ano eu não comprar ovo da Páscoa, porque eu quero começar a botar na cabeça da minha filha, começar a ensiná-la o verdadeiro sentido das coisas. Na semana que vem compro chocolate para ela, compro alguma coisa, mas eu quero desassociar essa questão de chocolate, de coelhinho da Páscoa, do verdadeiro sentido da Páscoa. Graças a Deus, nós como servos do Senhor, nós já alcançamos essa maturidade, e a minha oração é que Deus possa estar ministrando ao seu coração o verdadeiro sentido da Páscoa. E aí, queridos, com base no Antigo Testamento, como era então a celebração da Páscoa? A Páscoa, na verdade, era uma festa judaica, e o significado da palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica, pessá, que significa passar por cima. Qual é a interpretação que nós temos desse texto em pauta, aqui, Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 14? Na verdade, querido, isso aqui é uma referência ao episódio da 10ª praga, ou seja, o anjo da morte ele passou por cima da casa dos judeus. E por que então que o anjo não entrou em nenhuma casa para matar os primogênitos? Porque os israelitas eles tinham, na verdade, sacrificado um cordeiro e aspergido o sangue nos umbrais e soleiras da porta. E aí eu olho para esse sangue derramado desse cordeiro, eu já olho uma indicação para Cristo, lá na frente, que iria vir e iria derramar o seu sangue e nos livrar da praga, da morte. O resultado, queridos, o resultado do sangue do cordeiro derramado e aspergido naquelas portas, nos umbrais daquelas portas, se deu que naquela mesma noite os israelitas saíram livres do Egito após mais de 400 anos de escravidão.
Aí depois desse evento, o que faz Moisés então? Moisés então institui a festa da Páscoa como memorial desse evento, libertação do povo. Olha só que interessante. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, ele derrama o seu sangue e nos livra da escravidão. E aí como era que a celebração então da festa da Páscoa? Agora então era sacrificado um cordeiro, era comido com ervas amargas e pães sem fermento. E como que isso entrou então para o cristianismo? Se você olhar Lucas capítulo 22, do 7 a 21, você vai ver que Jesus ele reúne com seus discípulos, lá que faz referência à ceia do Senhor, e ele faz aquela refeição, e aí ele institui a ceia do Senhor ali. E aí, queridos, como nós podemos linkar então essa história, né, com o Cristo? Antes de ser traído então, Jesus, como todos os demais judeus, eles comiam o cordeiro pascal. E aí Jesus determina ali, como eu disse para vocês, ele determina que seus discípulos passassem a comer, não a Páscoa, mas comer o pão e tomar o vinho em memória dele. Por que o pão e o vinho e não mais o cordeiro? Porque esses elementos simbolizavam o seu corpo, o seu sangue, que seria derramado para libertar o homem do pecado. Então, queridos, o que a Páscoa, então, ela significa para nós? Ela significa o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado na cruz impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. Quando a gente tem conhecimento do verdadeiro sentido da Páscoa, e nós olhamos para aquilo que o comércio faz hoje com a Páscoa, é algo assim, queridos, que nos entristece. Porque o Cristo da história, ele é deixado de lado, e aí dá-se margem para que outras coisas entrem, que não tem nada a ver com o verdadeiro sentido daquilo que a palavra quer que nós entendamos. Que nessa manhã possamos todos nós dar graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio em forma humana, morreu numa cruz, mas ressuscitou para nos levar de volta aos braços do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Celebre a Deus, celebre a Jesus. O túmulo está vazio, Cristo vivo está. Bom domingo, forte abraço, que Deus te abençoe.